viva e eficaz, em nome de Jesus. Queridos, continuando aqui em Gênesis capítulo 26, abra sua Bíblia, você que está com a Bíblia fechada, abra sua Bíblia em Gênesis 26, a partir do versículo 1. A palavra de Deus nos diz, Gênesis 26, versículo 1 em diante, assim: havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e eu serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, darei a tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, assim habitou Isaque em Gerar. Até aí, versículo 6. Louvado seja Deus. Pai, nós estamos aqui, nós necessitamos de ouvir a tua voz. A tua palavra, ela é poderosa. Nós te pedimos que o Senhor traga a revelação, que o Senhor venha, meu Deus, nos alimentar nesta noite, através do teu Santo Espírito, ó Deus. Venha reinar em nossos corações, porquanto, ó Deus, nós confiamos em Ti, depositamos as nossas expectativas no Senhor, não na força do nosso braço, não no nosso próprio entendimento, porque somos fracos, mas o Senhor é forte e poderoso, conforme a tua palavra que nos diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Diga glória a Deus. Pode se assentar no teu lugar. Querido, nós havíamos preparado um outro texto, mas o Espírito de Deus me direcionou a esse texto aqui. Eu acredito que Deus quer falar conosco. Então abra o seu coração. Sabe, querido, eu tenho sempre buscado do Senhor ser uma pessoa conforme a vontade de Deus e ser um homem de revelação. Sabe, porque você lê a Bíblia e pegar um texto pronto na internet é muito fácil. Você entrar no Google aí e digitar sermões preparados, você pode digitar, vai aparecer milhões. Eu poderia fazer isso aqui todo culto, ninguém ia saber a diferença, aparentemente. Mas quando você é direcionado pelo Espírito de Deus, meu irmão, quando você tem revelação de Deus, as coisas são diferentes. Nós não podemos nos direcionar por palavras, só palavras, mas por revelação. Quando você tem a revelação de Deus, querido, tudo muda. Você não age por força do acaso, mas você age por propósito. Havia um propósito na vida de Isaque, sim ou não? Há um propósito de Deus na sua vida. Tem palavra de Deus para a sua vida, tem propósito de Deus para você, tem projeto de Deus para a sua vida. Você precisa entender isso e se agarrar a isso. Deus não tem só propósito para a vida do pastor, não. Porque às vezes a gente acha que não, Deus só quer usar o pastor, não. Deus quer te usar no propósito que Ele te chamou. Existia uma palavra para a vida de Isaque. Não é à toa que Deus, Ele é conhecido como Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Jacó, porque tinha uma palavra profética em andamento. Tem uma palavra profética em andamento acerca da sua vida. Você tem apenas que se agarrar a ela e buscar a presença de Deus mais do que tudo na sua vida. Quando nós entendemos isso, querido, todas as outras coisas não são importantes.
Como diz o apóstolo Paulo, olha, eu julgo todas as coisas como esterco, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E lá em 2 Coríntios capítulo 5, ele vai mais além. O apóstolo Paulo diz, olha, se esse homem, se esse edifício, ele usa essa comparação, se esse edifício, falando do seu corpo físico, ele chegar a ser destruído, o Senhor já está preparando um edifício melhor na eternidade, porque aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, aleluia. Então nós temos que entender e buscar isso como propósito maior em minha vida e na sua vida. A necessidade muitas vezes bate na porta. Bateu na porta de Isaac, bateu na porta de Malon em Quilion, lá em Belém, lá no livro de Ruth. Bateu na porta de José, bateu na porta dos discípulos, bate na minha porta e bate também na sua porta. Mas o que nós vamos fazer diante disto? A Bíblia diz que havia fome na terra, ou seja, havia uma necessidade de pão. Muitas vezes nós temos necessidade de alguma coisa dessa vida, sim ou não? Nós estamos sujeitos a essas coisas. Temos que fazer algo que precisa de recursos e nós não temos. Precisamos resolver alguma coisa que não cabe a nós não conseguimos muitas vezes. Então o que resta a nós? Nós vamos descer para o Egito, conforme a palavra de Deus. Havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. Ele foi até os filisteus, mas Deus apareceu. Diz a Bíblia no versículo 12: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças para o Egito. Nós não devemos desviar os nossos olhos do propósito, mesmo diante das necessidades. Isso é muito difícil. Mas eu tenho que entender qual é o propósito de Deus para a minha vida. Qual é o chamado? Todos nós fomos chamados. Mas a Bíblia diz que poucos são os escolhidos. E a Bíblia diz mais: orai ao Senhor para que envie trabalhadores, porque a seara é muito grande, mas poucos são os trabalhadores. Então a obra de Deus é muito grande, mas poucos são aqueles que se dispõem. Por quê? Porque estão fora do propósito. Então a minha busca número 1, pode anotar isso na sua Bíblia, no seu caderninho, colocar na geladeira da sua casa, colocar no seu quarto. Eu preciso achar o propósito de Deus para a minha vida, e orar todos os dias em busca disso, porque a sua vida, se você não achar o propósito, a sua vida vai passar em vão, e você nunca vai se contentar. Você pode estar nos melhores carros, você pode estar nas melhores casas, você pode ter os melhores empregos, você pode ter tudo e não ter nada, porque essa vida vai passar. Essa vida é passageira, meu querido. Existe um propósito na vida de Isaac, existe um propósito de Deus na minha vida, existe um propósito de Deus na sua vida. Eu tenho que buscar esse propósito como fosse a última coisa da minha vida, a primeira e única, porque um dia o Senhor vai me chamar para a eternidade, como cada um de nós. Ninguém é eterno aqui. Aliás, esse corpo físico não é eterno, mas o nosso espírito é eterno. Mas a nossa passagem aqui nesse plano é passageira. Dificilmente nós vamos chegar aos 100 anos. Alguns na força e chegam aos 90. Não é assim? Mas é a minoria. Né? Apesar da ciência ter se multiplicado, a gente, né, vive mais hoje do que há 30 anos atrás, né? Há 40 anos atrás, pelas estatísticas, o homem vive mais hoje. A cada dia mais a ciência está melhorando, a gente está vivendo mais, em média. Mas ninguém passa disso.
Então o que eu quero trazer aqui para nós é que nós devemos entender que o propósito de Deus para a minha vida vai perdurar para a eternidade. E eu não posso abrir mão dele, porque é isso que vai trazer alegria, satisfação plena. Irmãos, isso é melhor do que dinheiro. Porque eu conheço pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm paz de espírito, não têm alegria. Mas eu conheço pessoas simples e humildes que têm alegria, que têm paz. Por quê? Porque estão no propósito de Deus para suas vidas. Isaac então tentou desviar por causa da necessidade, mas a necessidade não pode nos tirar do propósito de Deus. Porque Deus, irmãos, é quem nos abençoa. Quando Deus chama Abraão e fala para Abraão sair da sua terra, do meio da sua parentela e ir para o lugar, Deus está falando para Abraão sair de um lugar que tinha provisão, de um lugar que tinha família, de um lugar que tinha necessidade suprida, para ir para o deserto, irmão. Está escrito que Canaã estava debaixo de um deserto. É a mesma coisa, você está aqui, né? Você tem tudo, você tem emprego e tudo, Deus fala assim, ó, você vai lá para o deserto do Saara, porque lá que é o meu propósito para sua vida. Meu Deus, mas lá só tem areia e sol, mas é lá que eu vou te abençoar. Você iria? Dificilmente você iria, ou eu iria. Isso não é de Deus não, isso é do capeta. É porque a gente acha que o chamado de Deus para a nossa vida é só para ir para o lugar que mana leite e mel. Na verdade, o lugar só se tornou lugar que mana leite e mel, Canaã, depois que Abraão foi para lá. Porque quando ele chega lá, era só deserto. Então Canaã não foi a terra da bênção para Abraão. Abraão que foi o abençoador de Canaã. Porque a bênção estava com Abraão, não em Canaã, na terra. Deus não abençoou lugares, Deus abençoou pessoas que abençoam lugares. Entende? Quando a gente tem isso em mente, a gente passa a viver uma vida mais centrada no propósito, não na necessidade. Apesar que a Bíblia nos traz alguns relatos, a Bíblia diz que Elias foi levantado por Deus, lá em 1 Reis, capítulo 17 e 18, se não me falha a memória. A Bíblia diz que Israel estava infestado de adoradores de Baal e de Astarotes, cheio de ídolos. E então o povo começou a adorar a imagens, esculturas, idolatria, e dizia que a prosperidade de Israel era Baal. E então Deus levanta Elias, os irmãos conhecem a história. Então Elias diz, olha, não chove sobre a terra, senão segundo a minha palavra. E sumiu, e não choveu. Durante 3 anos e meio não choveu. E então o povo começou a passar necessidade, passar fome. Por quê? Por causa da dureza de coração e por causa da idolatria. Às vezes, meu irmão, a justiça vem. Por quê? Porque o povo se afastou do Senhor. Se você pegar Juízes capítulo 7, a Bíblia dizia: o povo de Israel começou a empobrecer na presença dos seus inimigos, porque eles fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Pelo que veio 7 anos, eles ficaram, meu irmão, debaixo de maldição 7 anos. A gente tem que conhecer a Bíblia. Juízes capítulo 7, então a Bíblia diz que o povo fez aquilo que era mal, pelo que Deus entregou o seu povo nas mãos dos seus opressores, dos seus inimigos. E por 7 anos, tudo que eles plantavam, os seus inimigos vinham e comiam como gafanhoto. Está escrito. Até que o povo se arrependeu. Então, irmão, tem fome que é para o povo se arrepender. Quando eu falo de fome, não é só fome, mas tem escassez e tem necessidade, porque o povo está fora do propósito. Mas tem escassez que você está no propósito, como Isaac estava ali no propósito. Então Deus aparece para ele e fala assim: ó, não saia do propósito por causa da escassez, porque eu vou enviar a bênção.
A gente tem que perseverar diante dos desertos da vida. E eu falo isso com propriedade, querida. Que a perseverança faz a gente vencer os desertos da vida. Mas eu falo para você, sem Deus a gente não consegue. Se a gente não estiver muito firmado em Deus, a gente não consegue. A gente perece. Você depender da água sair da rocha todos os dias, você depender do maná descer do céu todos os dias, não é fácil. Por quê? Porque a gente gosta de ter as nossas coisas. Sim ou não? Você queria depender todos os dias de alguém trazer comida para você? Por quê? Ninguém quer. Mas a Bíblia diz que o profeta Elias, por vários anos, ele foi alimentado pelo corvo. A Bíblia diz que quando faltou a chuva, né, por causa da palavra profética, estava no propósito, sim ou não? Ele foi para o ribeiro de Querite, diz a Bíblia. E no ribeiro de Querite, todos os dias vinha um corvo e trazia pão e carne para o profeta. Por vários anos, Elias comeu do pão e da carne que o corvo trazia, e bebia da água do ribeiro de Querite. Mas a Bíblia diz que um dia o ribeiro também secou. Imagina a situação do profeta Elias ser alimentado por um corvo que não é uma ave, é um urubu, irmão. Para pensar. Era um urubu que trazia comida para Elias. Você ia comer? Se não comer, você ia passar fome, ia morrer. Tem situações não semelhantes como Elias, que é o corvo que traz comida, mas Deus levanta os corvos para trazer para nós, que você não entende. Mas se você não se alimentar daquilo, você vai passar necessidade e possivelmente você vai morrer, pode morrer até espiritualmente. Um dia o ribeiro seca e a gente tem que... Por que o ribeiro seca? Para cumprir o propósito. Quando o ribeiro secar na tua vida, meu irmão, saiba que você precisa se deslocar para ir o propósito. Por que o ribeiro secou? Porque Deus tinha um propósito nisso. Por quê? Porque se o ribeiro não secasse, Elias ia ficar lá até... Então tem situações na minha vida que, na sua vida e na minha vida, que o ribeiro vai secar. Mas é porque tem um propósito. Elias tinha que se levantar e ungir um rei ainda. Elias tinha que se levantar e ungir um profeta no seu lugar. E Elias achava que tinha tudo se acabado. A Bíblia diz que ele vai para debaixo do zimbro e começa a pedir para morrer. Aí o anjo do Senhor foi até ele e disse: Elias, levanta, rapaz. E ele só virou para um lado. Não, Elias, levanta. Por 2 vezes ele se levantou, comeu o pão que o anjo trouxe para ele, e ele andou 40 dias. Mas sabe para onde que Elias foi? Entrou dentro de uma caverna ainda. Porque por mais que você esteja no propósito, nós somos homens, e o homem tem fraqueza. Elias não aguentava mais, meu irmão, ser alimentado por um corvo, e além do mais, o ribeiro ter secado. E além do mais, virá em Israel toda adorar Baal e Astarote. Pelo que quando ele entra na caverna, ele diz: Senhor, me despede, porque não tem mais crente em Israel, não. Não tem mais crente em Israel. Despede o teu servo, Senhor, porque é perda de tempo. Aí os irmãos conhecem a história. Aí veio um vento, veio uma saraiva, veio aquilo, e na brisa suave o Senhor falou, diz: Elias, sai para fora que eu quero falar contigo. E disse o Senhor a Elias: olha, Elias, você não está só. Eu separei 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. E tem mais, Elias. Você precisa, o seu ministério ainda não acabou, não. Você tem que ungir um rei, que era Jeú, e tinha que ungir um profeta no teu lugar, que era Eliseu. Aí depois você vai subir numa carruagem de fogo da glória.
Vai ter situações que você vai ter que ser sustentado pelo corvo, beber do ribeiro. Mas no final, meu irmão, você vai subir na carruagem de fogo. Porque o fim das coisas é melhor do que o início das coisas. Disse Salomão. É melhor você estar nos velórios da vida do que nas festas. Disse o Salomão. Porque no velório você vai ver o fim de toda a vida. Nas festas não, é tudo ilusão, engano. Mas no velório você vai saber e você vai refletir que aquilo ali é o fim de todas as pessoas. Então preciso simplesmente organizar a minha vida. Ah, pastor, eu não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Então, meu irmão, eu te aconselho a partir de hoje a buscá-lo. Mas como eu vou saber? Na hora certa você vai saber. Você só tem que buscar. Como? Se alimentando todos os dias da palavra, orando, jejuando, buscando, não sendo um crente frio nem morno. Pastor, como que eu não vou ser crente frio nem morno? Meu irmão, você vai saber. Se você não sente vontade de ir na igreja, se você não sente vontade de orar, se você não sente vontade de jejuar, se você não sente vontade de nada, você é um crente frio. Ah, mas pastor, eu gosto de vir na igreja, mas eu gosto também de ir no mundo. Então você é um crente morno. Mas se o seu coração queima pela presença de Deus, que você não está satisfeito com as coisas deste mundo, você é um crente fervoroso. Se você não está assim ainda, é busca. Entendeu? É uma questão de você buscar. Eu não posso buscar por você. Eu posso orar para Deus despertar você. É diferente. Deus, desperta fulano. Tem misericórdia de fulano que acha que é crente, mas não é crente. Por quê? Porque você está vendo que a pessoa não tem atitude de crente. É difícil a gente falar essas coisas, mas existem pessoas que não têm atitude de crente, irmão. Você vê na cara que se Jesus voltar, não estou aqui para ser juiz de ninguém, mas é pelos frutos que nós conhecemos a árvore. Diz a palavra do Senhor: a árvore boa não pode dar mau fruto, nem a árvore má pode dar bons frutos. Então, querido, quando Deus nos capacita, nos chamou e nos chama para um propósito, Ele confiou a você fazer algo em prol do reino. Ele confiou a mim a palavra de sabedoria, o ensino, o alimento. Esse é o meu dom, o meu talento, o meu propósito. Foi para isso que Deus me chamou. Só vou ser feliz fazendo isso. Está entendendo? Eu só vou ser realizado. Eu posso ter as melhores coisas desse mundo, que eu já compreendi há muito tempo atrás, que nada dessa vida vai suprir a presença de Deus. Nada. Como disse o apóstolo Paulo, eu já sei passar por necessidade, como também sei estar na fartura. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, disse ele. Então, quando a gente entende isso, aí o que acontece? Você achou o propósito, você começa a abrir mão de tudo aquilo que te afasta do propósito. Foi assim na minha vida. Tem sido assim. Eu já abdiquei de muitas coisas. Por quê? Por causa do ministério. Mas eu confesso a vocês, tem hora que é difícil. Tem hora que a gente se sente como Elias. Parece que o ribeiro secou. Parece que o corvo não apareceu mais. E aí você precisa de andar, mas você não tem ânimo. O anjo precisa se levantar para até você, tocar você, para você ter aquele ânimo. Você tem que receber um alimento diferente, porque a Bíblia diz que o anjo levou o pão para ele, ele comeu com aquele pão. É um alimento, super alimento, porque ele andou 40 dias sem comer mais nada. Não era um alimento da terra, né, querido? Às vezes a gente precisa de um pão desse, porque o desânimo tenta nos paralisar e vai bater na porta da sua vida.
o desânimo, a desistência, vai tentar te paralisar. Não uma vez nem duas, mas dezenas, centenas de vezes. Mas todas as vezes você precisa se posicionar e dizer: eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, e o meu alvo é Cristo. Todas as vezes que o desânimo bate na porta do meu coração, eu me lembro desse versículo: eu prossigo para o alvo. O meu alvo é Cristo. E aí eu me lembro também de Jó, que estava lá, tinha perdido tudo. Perdeu os seus filhos todos num só dia. Perdeu a sua saúde. Só ficou com o quê? Com nada. Um homem leproso, cheio de ferida. E uma mulher que mandava ele amaldiçoar o Deus dele. E aí vieram os amigos de Jó e começaram a acusá-lo. Dizer: rapaz, confessa teu pecado. Eu falei: eu não fiz nada. Vou confessar o quê? E ele praguejou o dia que ele nasceu, mas ele não ousou falar nada contra o Senhor. E aí ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará em meu favor. E a Bíblia diz lá em Jó 42, versículo 2: bem sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Nenhum dos teus planos podem ser impedidos. São várias traduções que falam sobre isso. E a Bíblia diz que quando Jó estava orando pelos seus amigos, mudou Deus a sorte de Jó assim, ó. E Deus começou a levantar amigos dele que ele tinha muito tempo que não via. E começaram a trazer o quê? Presentes de ouro, prata e bronze. Deus restituiu a vida de Jó 7 vezes mais do que ele já tinha, porque a Bíblia diz que ele era um homem muito rico. E Deus restituiu 7 vezes mais. Sabe que Deus nunca vai pedir algo de você que Ele não vai ter muito mais para te dar. E outra coisa, Deus nunca vai ficar devendo nada para você. Pelo contrário. Mas eu preciso de entender isso. Eu tenho que buscar isso como se fosse tudo para mim. E aí eu vejo certos crentes tendo atitudes, meu Deus, eu falo assim: preciso nascer de novo. Preciso ter uma experiência com Deus. Abdica da presença de Deus por coisas tão banais. A Bíblia diz que Esaú, ele foi profano, porque ele abdicou, abriu mão da sua primogenitura por um prato de feijão. O que é que vai servir para mim ser primogênito se eu morrer de fome? Me passa para cá esse feijão e eu abro mão da minha bênção da primogenitura. A Bíblia diz que ele, lá em Hebreus capítulo 11, não seja, se não me falha a memória, Hebreus 11, não seja profano como Esaú. Ele profanou o seu direito. As nações da terra iam conhecer Deus como Deus de Abraão, Isaque e Esaú, mas Esaú abdicou o direito dele de primogênito por um prato de feijão. Não sabe o valor de um propósito. Então quero dizer para você, e eu já estou encerrando: não abdique do propósito de Deus para a sua vida por coisas dessa vida, que dirá, nem é muita coisa não, por um prato de lentilha. E eu vejo muitas vezes abdicando do seu direito de ser bênção, de ser algo extraordinário nas mãos do Senhor, por coisas tão pequenas. E aí a Bíblia diz aqui no versículo 2 que apareceu o Senhor e disse: não desça para o Egito, habita na terra que eu disser. Ou seja, não fuja do propósito, mesmo que você esteja passando por um momento de necessidade. Sabe por quê? Aí o texto diz, ele reafirma a aliança que ele tinha feito com seu pai Abraão, de que ele ia abençoar e tal. Só tinha uma palavra, irmão, nada tinha acontecido ainda.
Mas Isaac em si já era um milagre, porque sua mãe deu luz a ele, ela tinha mais de 90 anos. Então Deus reafirma a aliança. Sabe, nas necessidades que muitas vezes a gente enfrenta, nas lutas, nas escassez, Deus reafirma a aliança conosco, irmãos. Diz: olha, eu vou cumprir aquilo que eu prometi para você. Posso ouvir um amém? Eu vou repetir: Deus vai cumprir aquilo que prometeu para você, para a sua vida. Mas você não pode sair do propósito. Deus aparece para Isaac e diz: olha, em ti serão benditas todas as nações. E aí do versículo 5 ele diz: porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Entende? Deus reafirma, por quê? Por causa da obediência de Abraão. Ele reafirma Isaac por causa da obediência. Eu quero dizer para você que você obedecer a Deus é pré-requisito para você entrar na terra do propósito, na terra da bênção. Tem que obedecer. E aí, para encerrar, o texto que nós lemos antes, no versículo 12: semeou Isaac naquela mesma terra, na terra de escassez, na terra de fome, na terra que não tinha, humanamente falando, recursos, no lugar que, humanamente falando, não tinha como produzir, porque tinha fome, não tinha chuva. Mas naquele mesmo ano, ou seja, querido, quando Deus tem um propósito, quando você obedece e você semeia debaixo de uma palavra, meu irmão, você pode ter certeza que a provisão virá. Ela vai vir sobre a sua vida, se você crer. A Bíblia diz que naquele mesmo ano Isaac colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Então, não é porque a terra estava produzindo, é porque o Senhor o abençoava. Ah, Isaac colheu porque a terra era boa. Não. Isaac colheu porque o Senhor o abençoava. Então o segredo é a bênção. Você pode estar no deserto, mas se Deus estiver com você, meu irmão, é isso. O segredo da vida desses grandes homens sempre foi isso: perseverança, aliança, obediência, propósito. São palavras-chave que você não pode, de forma alguma, abdicar. Amém? E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. Eu quero dizer para você que a promessa do Senhor para a sua vida é de grandeza, irmão. Deus não tem plano pequeno para ninguém, não, porque Deus é Deus de grandes coisas. Mas o que vai definir, escute isso, o tamanho da realização é o tamanho da profundidade. Isso é fresquinho aí. Anota. O tamanho da realização é o tamanho da profundidade. O problema é que nós vivemos um tempo de crentes rasos. Não molha nem um pezinho no rio do Espírito. Quanto maior a profundidade, maior a realização. Está disposto, Abraão? Tá? Então me dá teu filho Isaac. Abraão abriu a boca. Abraão, me dá teu filho Isaac, oferece para mim lá no monte Moriá. Você quer? Oferece ele para mim. Você não vai ver Abraão abrir a boca para falar nada. A Bíblia diz que ele albardou o jumento, chamou um ajudante, colocou a lenha, pegou uma faca lá, eu esqueci o nome que está na Bíblia lá, mas pegou uma faca. É o quê? É um cutelo. Isso aí. Mas é faca, né? Isso aí. Uma faca do tempo, um cutelo. E levou para cima do monte, irmão, sem abrir a boca. Quem abriu a boca foi Isaac. Pai, tem a lenha, tem tudo aí, tem um altar, mas cadê o cordeiro? E ele diz: então, Jeová Jireh. É a primeira vez que você vai ver o texto original, Jeová Jireh, na Bíblia, é lá no Monte Moriá. O Senhor proverá para si o cordeiro. E a Bíblia diz que então Abraão vai sacrificar Isaac, e Deus bradou lá do céu:
O anjo do Senhor bradou: Abraão, não toque nele, porque já viu que está no teu coração. Está entendendo, irmão? Porque você não me negou seu único filho. Porque você ia, irmãos, Abraão ia fazer, lá em Hebreus 11 diz que Abraão creu tanto, que ele acreditou que mesmo que ele sacrificasse Isaque, que Deus o ressuscitaria. Olha a fé de Abraão, por isso que é o pai da fé, irmão. A Bíblia diz então que o anjo do Senhor bradou: basta, Abraão, porque você não me negou o seu filho, o seu único filho. Eu reafirmo a minha aliança contigo. Olha as estrelas do céu, podes contar? Não, assim será a tua descendência. Olha a areia do mar, podes contar? Não, assim será a tua descendência. E em ti, aí é bênção sobre bênção. Mas se esquece que ele ia sacrificar Isaque. A gente tem que estar disposto a muito, irmão. Quanto maior a profundidade, maior a realização. Quanto mais você aprofunda no rio de Deus, maior o propósito se realizará na sua vida. É simples. Aliás, parece simples, mas não é. A gente tem que abrir mão de muitas coisas. Do eu, da minha vontade própria, para fazer essas coisas. Aleluia. Louvado seja Deus. Fique de pé. Quero orar. Feche os teus olhos. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E engrandeceu-se o varão. Aleluia. Ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. Tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus os invejavam. Pode preparar, meu irmão. Quanto maior a promessa, mais vai ter gente com inveja. Você está no mundo. É assim. É assim, infelizmente. Por isso que muitas vezes a gente passa por esse momento difícil, para saber se o nosso coração está nas coisas dessa vida, se a gente está preparado. Então ouse em Deus mergulhar mais profundo. Feche os teus olhos. Reafirme com o Senhor a aliança. Acredite na promessa. Acredite nos sonhos de Deus para a sua vida e busque. Pastor, não sei. Comece a buscar hoje o propósito de Deus. O propósito de Deus para a minha vida é ser um intercessor. E eu vou buscar, eu vou me aperfeiçoar, eu vou jejuar, eu vou orar. O propósito da minha vida, Deus me levantou para ser um mantenedor da obra. Então eu vou buscar o Senhor, e eu vou orar, eu vou prosperar, e eu vou servir o Senhor com os meus bens, com tudo aquilo que o Senhor tem me dado. Eu vou colocar em provisão na casa do Senhor, eu vou sustentar a obra do Senhor. O propósito de Deus para minha vida é ser pastor. Eu quero ser boca de Deus, eu quero ser profeta, eu quero ser evangelista. Deus me chamou para ganhar almas. Mergulhe. Mas eu preciso achar, me dedicar. E você vai ver, meu irmão, todas as bênçãos correndo, te alcançando. Isso com lutas e perseguições. É o que a Bíblia diz. Não existe evangelho fácil. Esse negócio de evangelho só de bênção, meu irmão, tem cruz, tem perseguição. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, ó Deus, por essa palavra que veio do teu trono para a minha vida, para a vida dos teus filhos. Eu quero te pedir, ó Deus, que agora o Senhor cele essa palavra no coração dos teus filhos. Venha repreender todo o espírito, ó Deus, que tem roubado as palavras no coração das pessoas, porque amanhã a pessoa vai esquecer do que ele recebeu aqui e começa a ter atitudes que não agradam ao Senhor. Por isso, ó Deus, que fique impregnado no coração, marcado no coração dos teus filhos. Essa palavra possa gerar frutos de arrependimento, conforme a tua palavra. Na autoridade de Cristo Jesus, Senhor, aqueles que estão nos assistindo também sejam tocados
Que essa palavra possa, Deus, reverberar em vários lugares, nações, línguas, povos, e o nome do Senhor seja glorificado através da vida dos teus filhos aqui presentes, dos que estão nos assistindo. Que cada um deles ache o propósito da sua vida o mais rápido possível, para o louvor da glória de Deus. Nós abençoamos